Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do mais querido, mais amado do Brasil, Mengão. Vamos aqui para mais uma notícia aqui nesta quarta-feira, dia 26 aí de junho de 2024. Beijo ao William Tavares, presente aqui no nosso estúdio. Vem na sequência hoje, né? Coladinho com a gente. Tá no ESPN FC, muito bem. Já tá se preparando, dá uma passadinha aqui. Já é ele quem comanda aqui a ESPN. Vamos falar de Flamengo, que enfrenta o Juventude neste meio de semana. Vai até Caxias, hein? Olha aí as campanhas das duas equipes neste Brasileirão. 10 jogos para o Juventude, 12ª colocação, 13 pontos ganhos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, o aproveitamento de 43,3%, 12 gols marcados e 14 gols sofridos. O Flamengo, em 11 jogos, é o primeiro colocado, são 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 72,7% para 19 gols marcados e 9 sofridos. E o Pedro Henrique Torres chegando aqui ao nosso Sport Center com as notícias do Flamengo para este meio de semana. Tudo bem, Pedrão? Seja bem-vindo. Beijo para você, amigo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está no estúdio. Boa tarde aí também, quem está acompanhando esse Sport Center com a gente. O Flamengo teve que mudar a sua logística, né, para enfrentar o Juventude em Caxias do Sul amanhã às 20 horas, porque inicialmente a delegação partiria para Caxias do Sul bem cedo hoje num voo, diretamente, um voo fretado, mas por conta de todo esse problema que o Sul vem sofrendo, questões estruturais, mesmo o aeroporto de Caxias do Sul com certa dificuldade em receber esses voos também, né, já que o Salgado Filho em Porto Alegre segue interditado, então o Flamengo teve alguma dificuldade mesmo com o voo fretado, então trocou a logística aí de última hora, treinou pela manhã no Ninho do Urubu, agora à tarde embarca para Canoas e de Canoas pega um ônibus 1h30, 2 horas de viagem até Caxias do Sul. Esperado um jogo com temperatura baixa, com chuva, enfim, aquela dificuldade tradicional que já se encontra em Caxias do Sul. O Flamengo tem dificuldade lá, sabe, Gláucia, para encarar o Juventude, não vence desde 97, 12 jogos lá desde então, 6 vitórias do Juventude e 6 empates, então é bastante complicado. O Flamengo, como eu disse, treinou pela manhã no Ninho do Urubu. O Davi Luiz, que tinha sentiu algumas dores no joelho direito, saiu no intervalo do Fla-Flu, substituído pelo Léo Pereira, não treinou ontem, mas treinou hoje, então pode ser mais uma opção para o técnico Tite. Mas tem uma preocupação a mais. O Bruno Henrique, que até sofreu o pênalti que deu a vitória no Fla-Flu, o Flamengo informou que ele sofreu um trauma no pé esquerdo. Não foi constatada a fratura depois dos exames realizados, mas ele segue em tratamento no Ninho do Urubu. Então, problema para essa partida aí. Já não tem o Cebolinha, o Bruno Henrique era o seu substituto, o Cebolinha vinha fazendo ali uma boa função, mas teve um problema no quadril, vai ficar um bom tempo afastado. Então, o jogador titular e o seu substituto estão com problemas ali. O Tite vai ter que dar outra opção, Vitor Hugo mais à frente, adiantar o Gerson para aquele setor, enfim, qual for a opção que o técnico pode fazer, mas o Flamengo vai tentar se virar, como eu digo, subindo a montanha. É o líder, 24 pontos, um a mais do que o Palmeiras, mas vai a cada rodada se remontando com todos esses desfalques da Copa América. Gláucia. Boa, Pedro. Beijo pra você. Obrigada pelas informações. Boa sequência por aí. E pra subir essa montanha aí também, Calçade, não só rearranjar o time ali com os desfalques e tudo mais, o Pedro trouxe essa questão da logística também, né? É muito característico do nosso Brasil. Essa questão logística, muitas vezes, pegar já normalmente, agora indo para o sul do país ainda mais. O Flamengo ainda vai ter que enfrentar isso. Um outro voo, depois mais uma parte de ônibus. Muda também a preparação. É óbvio que isso acaba impactando. Naturalmente, o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo por essa questão também, né? Das distâncias e também das diferenças climáticas que a gente encontra, né?
E isso acaba pesando. Nesse caso do Rio Grande do Sul, as coisas ficam mais difíceis. Outro dia perguntei ao Berton, né, nosso companheiro que acompanha Inter e Grêmio. O Berton estava no Chile para o jogo do Grêmio e ele mora em Porto Alegre. E ele falou da logística dele para chegar até o Chile. Foram 23 horas. Num voo que, se tivesse um voo direto, ele poderia chegar, assim, 2 horas e meia, 3 horas. Veja, assim, o que é, né? Essa logística, assim, como... Quanto impacta, você, né? Isso impacta num campeonato com jogos muito próximos, isso tira do jogador a condição de treinar e de recuperar. Porque isso leva tempo, né, Glaucio? E o Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele está experimentando algo que esta concepção de Flamengo ainda não tinha experimentado, que é, sem os jogadores que estão na Copa América e eventualmente contundidos e suspensos, o Flamengo que vai a campo tem que ser um Flamengo de uma dedicação, de uma intensidade, de uma entrega absoluta. E isso nem sempre você vê no Flamengo. Neste caso, sem isso, o Flamengo não suporta esse período de Copa América. E ele não seria capaz de entregar ao Flamengo que, após a Copa América, ressurgirá, a possibilidade de disputar o título. Então, o que está acontecendo nesse momento é muito importante. O Flamengo, com todos os problemas, tem o rendimento, claro, um rendimento que não é um brilho, são os pontos. Nesta hora é hora de conquistar pontos. E o Flamengo tem conseguido. Quando recuperar o time que está lá na Copa América, por exemplo, o seu meio de campo, mudará até a forma de jogar, porque é um Flamengo com menos controle em algumas partidas do jogo, como normalmente tem ou como gostaria de ter. Então ele exige uma adaptação do time que vai a campo e do treinador também, da comissão técnica. E é isso que a gente está vendo no Flamengo. Por um lado, tem um ponto muito bom, que é uma equipe que, quando ela for recuperada na sua essência, todos vão estar em condição de jogo, todos vão ter uma situação assim é uma novidade, que é um Flamengo mais competitivo. E isso não pode se perder depois da Copa América, porque o Flamengo está conseguindo. Última pausa aqui do nosso Sport Center. Lesões, os jogadores da base têm ajudado bastante. E vocês, com certeza, sentiram a falta de um jogador aí no sistema ofensivo. Bruno Henrique, o que aconteceu? O Flamengo divulgou uma nota em suas redes sociais dizendo que Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou exames que não constataram fratura. O atacante está em tratamento no CT Ninho do Urubu. E aí eu fui apurar a gravidade, me falaram que não é algo simples, pelo contrário, ele já estava com essa lesão, domingo jogou medicado, tá bom? No jogo de domingo ele jogou medicado contra o Fluminense na base do sacrifício, agora vai parar para tratar e voltar quando estiver zerado. Galera, vai demorar, não vai ser algo simples não, tá bom? Então, Bruno Henrique, que estava quebrando um galho na ausência do Everton Cebolinha, de fato o Bruno Henrique não vinha fazendo boas partidas, agora é mais um desfalque no setor ofensivo. E aí vocês vão me perguntar, sem Everton Cebolinha, sem Bruno Henrique, como é que o Tite vai fazer? Apuramos também. Na atividade dessa terça-feira, ele colocou o Vitor Hugo na vaga do Bruno Henrique. É isso mesmo. E na zaga, embora Davi Luiz tenha treinado, esteja relacionado, lembrando que Davi Luiz teve que sair do Fla-Flu por conta de dores no joelho, ele treinou normalmente nessa terça-feira, mas fica como opção no banco de reservas, pelo menos foi o que Tite esboçou na atividade dessa terça-feira. Hoje, terça, ele botou o seguinte time para treinar: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, que vem fazendo bons jogos, Fabrício Bruno, Léo Pereira, entrando na vaga do Davi Luiz, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Léo Ortiz, mantido como primeiro volante, Gerson, segundo volante, Lohan e Vitor Hugo, meio de campo, Luiz Araújo e Pedro. Eu sei que vocês vão me perguntar, beleza, o Vitor Hugo entra no lugar do Bruno Henrique. Qual função ele vai fazer? Eu sei, mas a fonte me pediu para não contar, até para não revelar para o Juventude como é que vem o Flamengo, taticamente falando, com essa entrada do Vitor Hugo na vaga do Bruno Henrique. Será que ele vai fazer a função de ponta? Vamos ver. E sobre Matheus Gonçalves, galera, um jogador, inclusive, que muita gente pede mais chances com o técnico Tite, o Santos fez uma proposta ao Flamengo de empréstimo, mas o Flamengo não topou.
A informação que eu tenho é o seguinte: os empresários do Matheus Gonçalves estão buscando uma alternativa para ele fora do Brasil, porque fora do Brasil eles entendem que o Flamengo toparia fazer negócio. Inicialmente o Flamengo pede 20 milhões de euros para vender Matheus Gonçalves, mas a gente sabe que por esse valor e pelo o que o Matheus Gonçalves vem desempenhando, não vem desempenhando na verdade, não por culpa dele, o Tite simplesmente não dá oportunidades, e seja lá qual for o motivo, mas ele não vem atuando pelo time profissional. Isso dificulta demais um clube qualquer fazer uma proposta de 20 milhões de euros por ele. Fato é o seguinte: os empresários estão buscando uma alternativa para ele, porque entendem que no Flamengo ele não terá mais oportunidade e com isso querem fazer o garoto jogar. No Brasil, dificilmente alguém vai pagar aquilo que o Flamengo pede. E dificilmente o Flamengo vai querer reforçar um rival emprestando um jogador. Na última temporada, emprestou para o Red Bull Bragantino. Mas a gente sabe que o Red Bull Bragantino, de fato, não briga para a páreo com o Flamengo. Beleza. Se o Palmeiras viesse, duvido que o Flamengo emprestasse o Matheus Gonçalves para o Palmeiras. Mas os empresários do atleta estão buscando uma proposta para ele no exterior, para que ele seja negociado, porque no Flamengo eles entendem que o garoto não terá mais oportunidades. Agora vamos falar de um jogador que está indo para o Corinthians. Hugo Souza, é isso mesmo, pessoal. Hugo Souza vai deixar o Flamengo e vai ser emprestado ao Corinthians. Pelo visto, o Corinthians está se tornando uma filial de jogadores renegados no Flamengo. Quantos anos o torcedor carioca, e principalmente o torcedor do Flamengo, escuta isso? Tem que ter um estádio, o Flamengo tem que ter um estádio, vai ter um estádio, não vai ter um estádio. E tá aí o sonho do torcedor do Flamengo. Vini, boa tarde para você, Lucas Pedrosa, você de casa. Tá chegando perto. É perto ou é longe? Quantos anos aí tem uma previsão já? Como é que tá essa história? Dessa vez não é cortina de fumaça, né, velho? Não, dessa vez não é. Verdade. Até porque a gente tá falando sobre um assunto, mesmo numa invencibilidade de 9 jogos do Flamengo, não esperaram uma derrota para poder tocar nesse assunto. De fato, o Flamengo vem correndo atrás para tirar esse projeto do papel. Eu, Fernandinha, para te responder isso, estamos falando de uma construção de estádio. Isso aí não é de um ano para o outro. Sim. Ou seja, o torcedor não pode esperar que em 2024, 2025, o Flamengo já terá o estádio pronto. Só um exemplo. A reforma de São Januário. A gente está falando de uma reforma. Quanto tempo, Pedrosa? 2 anos? A do Vasco é de 2 a 3 anos. Imagina a Bota aí, construção de um pelo estádio. menos 4 anos. Vamos supor aí daqui... Porque o do estádio do Flamengo, pelo que eu vi, é o dobro do É tamanho. o dobro, exatamente. Estamos falando de um estádio aí, o Flamengo planeja ter um estádio próprio, com capacidade de pelo menos 80 mil pessoas, além de muita coisa dentro do estádio, não é apenas o estádio em si. É como as novas arenas, na verdade. Evento. Pode você fazer um evento ali dentro. E o que você faz no entorno desse Era estádio, isso que eu queria mencionar. A questão social. Quando a gente mencionou a reforma de São Januário, a gente valorizou muito isso. Que a partir do momento que você reforma São Januário, você também valoriza demais o redor do estádio. E no caso aí da construção do novo estádio do Flamengo, seria isso. Seria numa zona portuária, um lugar que hoje é pouco frequentado, ou seja, tem essa construção desse estádio, valoriza demais o entorno, e é por isso que a prefeitura, o governo, está correndo atrás para, de certa forma, ajudar o Flamengo. E quando a gente fala ajudar, e aí a gente tem que combater as fake news aqui como jornalista, a prefeitura e o governo não está dando estádio para o Flamengo, muito pelo contrário. Como é essa ajuda, Vene? O Flamengo vai pagar para comprar o terreno, não vai receber uma doação, muito pelo contrário. O Flamengo vai tirar do próprio bolso para poder pagar. E eu vi uma entrevista do presidente Rodolfo Landim à Flá TV com um pedido muito curioso da parte dele, e é um pedido que a gente tem que mencionar aqui. Ele falou para o torcedor não apelidar o estádio ainda. Por quê? Porque grande parte da receita vai sair do name rights. Para quem não sabe o que é name rights, por exemplo, o Morumbi hoje se chama Morumbis, porque o São Paulo vendeu o name rights. O chocolate bis. Exatamente. A Arena Neoquímica do Corinthians se chama Arena Neoquímica porque o Corinthians vendeu o name rights. E a partir do momento que você vende o name rights, você consegue uma receita muito boa. E no caso do Flamengo, estamos falando de um clube que, querendo ou não, hoje está com uma grande visibilidade, não só no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, mas também no futebol mundial. E, obviamente, a diretoria do Flamengo vai conseguir uma boa receita através do name rights. Então, torcedor, eu acho que você pode ficar contente, sim, porque o Flamengo está muito próximo de dar o primeiro passo, ou seja, comprar o terreno e depois iniciar a construção desse estádio próprio, que é só isso que falta para a história do Flamengo. A verdade é essa. O Maracanã é lindo, maravilhoso, mas o Maracanã hoje custa muito caro para o Flamengo.
Porque o Flamengo, quando joga lá, a receita é em torno de 50% que fica para o Flamengo. A despesa é muito alta para jogar lá. E nem estamos falando de um estádio que hoje é um caldeirão. Não é. Se a gente for parar e analisar a acústica do Maracanã, não é das melhores. Saudades do velho Maracanã, porque o Maracanã atual, depois das reformas, não é o mesmo Maracanã. Dito isso, eu acho que o torcedor, repito, tem que ficar muito contente, porque, de fato, o novo estádio do Flamengo, ou melhor, o novo estádio do Flamengo não, né? O primeiro estádio do Flamengo está muito próximo de iniciar a construção, digamos assim. A gente passou agora há pouco num grande clube do Brasil, que foi o Galo, o Atlético Mineiro, por uma situação bem parecida com essa. Tinha o Mineirão e jogava por lá, e aí ele fez a MRV Arena. E aí também tem a questão do number right, como é importante. Porque é uma grana muito grande que entra para o clube e ajuda a custear um monte de coisa no estádio. E o estádio precisa ter um nome, por isso que é number rights. Precisa ter um nome daquela marca e, em troca, eles dão dinheiro. Isso é muito importante num processo como esse de levantar um estádio, de tirar do zero. E o Galo passou por isso e está super poderoso na sua nova casa, né, Lucas Pedrosa, que começou no ano passado, a MRV Arena. Exato. Eu acho que isso é um grande passo para qualquer clube do futebol brasileiro que quer se equiparar ao patamar, por exemplo, do futebol europeu, né? É dinheiro de arena, como o Vene trouxe aqui, questão de sócio-torcedor, questão da torcida comparecendo, comprando na bilheteria, o entorno, camarote, bares, tudo isso gera muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, eu estive lá na Europa e você também já foi, Vene já foi. O Camp Nou, ele tem um tour do Camp Nou, que para você entrar no Tour do Camp Nou, cada pessoa paga 20 euros. Então você imagina a rotatividade de pessoas que existem lá. Imagina se o Flamengo tem um museu para fazer um tour desse tamanho, como deve ter no novo estádio, e aí você tem também essa renda para cada pessoa que quiser vir ao Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, e visitar o estádio do Flamengo. É uma renda altíssima. Então, não só para o Flamengo. Pega essa visão aqui. A região. Aqui a região, perfeito. Eu vou ao Rio de Janeiro, não conheço o Rio, torcedor do Flamengo, eu vou até o museu, até o estádio fazer o tour. Eu vou ter que ir até aquela região. Vou consumir o que está em volta. E é muito próximo do Maracanã, é muito próximo de São Januário. Você faz um bate... eu quero fazer um tour de estádios pelo Rio de Janeiro. Você consegue fazer isso em um dia. Então tudo isso revitaliza a cidade. Para os clubes é muito importante. Eu acho que é um projeto que a torcida do Flamengo merecia já há muito tempo também, por todo o apoio que tem, sempre lota estádio. Eu acho que é essencial para a nossa cidade, para a revitalização da nossa cidade, e vai ser um up muito grande aqui na forma como a gente enxerga o futebol, da gente entrando de fato no século XXI do futebol. Vai ser muito bom. E assim, a importância do Eduardo Paes, que é o prefeito, na preocupação que ele tem em relação a essa questão social também. E aí eu falo isso de cadeira porque quando acontece a concessão do Botafogo com o estádio Newton Santos para depois de 2050, já acontece na gestão do Eduardo Paes, e eles até me convidaram para fazer a cerimônia toda, eu até faltei aqui no dia, e eu tinha que fazer um texto sobre o quanto aquele estádio mudou a minha vida. Porque, na verdade, mudou a minha vida, eu moro ali no entorno, né? Mas mesmo se não morasse, teria mudado a minha vida. E muda a vida de todas aquelas pessoas que moram ali em volta. Muitas pessoas fazem um comércio perto, no dia do jogo aquilo fatura muito, faz a renda da família toda, melhora a questão do acesso e tudo mais. E a preocupação do Eduardo Paes, que é um grande vascaíno, nesse ponto da revitalização local na concessão do Botafogo. E agora também nas falas dele, essa preocupação no entorno aqui da região do novo estádio do Flamengo. Então, um golaço aí da prefeitura que ajudou. Perfeito. O Pedro Paulo também foi um cara muito importante, que é um rubro-negro, né? Foi um cara muito importante nesse processo. E, claro, a gestão do Landim, que muitas vezes, às vezes, fez uma cortina de fumaça, mas no final das contas, Vini, começou a encaminhar para resolver esse problema. Não, independentemente, muita gente acredita que ele esteja fazendo isso por conta das eleições do Flamengo nessa temporada. Para quem não sabe, esse ano é ano político no Flamengo, a gente terá uma eleição e o Landim, ele não pode se candidatar, provavelmente ele vai apoiar alguém, que será o Rodrigo Duns, independentemente já está definido. Ele mesmo já falou num jantar para sócios, enfim. Independentemente se é questão política ou não, o que importa é o seguinte, o Flamengo terá um estádio próprio. É isso que importa. Isso. Depois a gente debate qual é o interesse do Rodolfo Landim. Isso aí a gente debate depois. O torcedor rubro-negro, ele tem que se sentir orgulhoso, porque agora ele vai poder dizer que tem uma casa. Porque só faltava isso para o Flamengo. A verdade é essa. Eu achava um absurdo o Flamengo não ter um estádio próprio. Mas não é ter um estádio próprio apenas para dizer que tem, com capacidade de 30 mil. Tem que ter um estádio próprio com capacidade do tamanho que é a torcida do Flamengo.
é isso, pelo menos 80 mil pessoas, até para gerar muitas receitas, porque se a gente for parar e analisar, a torcida do Flamengo marca presença, tanto é que tem a melhor média de públicos na temporada, está sempre marcando presença, e isso obviamente ajuda demais o clube na questão financeira. E olha só, tem drone também no mercado da bola, aliás, tem muito drone hoje. Assistências, 28 participações em gols, é realmente uma fase muito artilheira do Pedro. Ele está jogando demais, tomando conta da equipe, em lua de mel com a torcida, que era algo que a gente não via. André Kfouri, é o melhor momento da carreira do Pedro? Acho que a gente sim. pode pensar em seleção brasileira, ele não está na seleção, Pode. mas... Eu me surpreendi com a ausência dele na convocação. Eu achava que o Flamengo ia ceder jogadores para a seleção brasileira por causa do elenco que tem. Estou falando de Copa América, né? No momento que nós estamos vivendo agora. Mas acho que também as escolhas não são absurdas. O fato do Pedro não ir não significa um desserviço da atual comissão técnica da seleção brasileira ao nosso futebol. Mas eu imaginava que ele seria convocado e seria um grande problema para o Flamengo, porque ele é o jogador mais regular, ele é o jogador que está atuando em um alto nível mais regularmente nesse ano de 2024, em que parece que o Flamengo se acertou, mesmo que numa situação tão difícil quanto a que é a atual, com seus outros jogadores, os estrangeiros, todos nas suas seleções nacionais. Nós vamos ver como que eles vão voltar, em que condições, como que o Tite vai refazer o time que deu aquele espetáculo na goleada sobre o Vasco, porque o time atual, com esses jogadores cumpridores de papel na ausência dos demais, tem feito excelentes partidas, se não com brilho, mas com muita luta, muita briga para ganhar, e é o que tem acontecido. Agora, o Pedro é uma reserva de qualidade. Hoje o Pedro entra em campo, você não se surpreende com o que ele faz. Você espera que ele faça o que ele faz e ele tem entregado. Zupa, também quero que você fale do Pedro. Antes, eu queria colocar aqui as redes sociais do Flamengo falando sobre o Bruno Henrique. É mais um problema para o técnico Tite, porque foi descartada a possibilidade de uma fratura no pé, mas ele está, assim, com uma lesão. Olha, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou exames que não constataram fratura. O atacante está em tratamento no CT Ninho do Urubu, ou seja, não deve estar à disposição da próxima partida. Mais um problema para o técnico Tite. Então, aproveitando, né? É o Bruno Henrique, um problema para o Tite, mas tem o alento do Pedro nessa grande fase. E o Tite adora o Pedro, né? Gosta tanto que levou para a Copa do Mundo o Pedro, né? O Pedro foi para a Copa, o Gabriel não foi. O Pedro é um jogador muito inteligente para jogar, né? E ele entrega os gols que ele entrega, que a gente está vendo na atual temporada, mesmo nos momentos em que o Flamengo vivia uma fase ruim. O que o Flamengo tinha nos seus piores momentos era o Pedro jogando bem. E o que o Flamengo tem nos seus melhores momentos é o Pedro jogando ainda melhor, né? Então é um amadurecimento do jogador, é a sequência que ele tem como titular, e a gente já teve momentos em que o Gabriel era o titular incontestável e o Pedro entrava quando dava. A gente já teve disputa por posição, a gente já teve os dois como dupla, e agora a gente vive o momento, e não só pela predileção do técnico, não é só porque o Tite prefere o Pedro, mas é porque o Pedro, desde antes de o Tite chegar, já estava no momento superior ao do Gabriel. Nesse momento, a gente já há alguns meses, a temporada inteira, a gente não vê disputa. O Pedro é o centroavante do Flamengo e faz por onde, e é o melhor centroavante do futebol brasileiro jogando aqui na temporada. Sem o Bruno Henrique, vamos ver como, e sem o Cebolinha, como que o Tite vai organizar esse time, porque tanto o Gabriel quanto o Luiz Araújo, que são o Luiz Araújo vem jogando como titular, mas são as opções disponíveis para o ataque, eles preferem jogar pela direita e não pela esquerda. Então, alguém vai ter que jogar mais deslocado, ou o Tite vai encontrar alguma outra alternativa que a gente não bate de primeiro como a mais provável, mas talvez abra uma brecha para o Gabriel jogar mais minutos do que ele vinha jogando, até por todos os problemas que ele teve. Você está imaginando Pedro e Gabigol? Porque uma coisa é Gabigol no auge dizer eu não quero jogar nesta posição. Outra coisa é o Gabigol querendo entrar, querendo começar um jogo e falando, professor, me coloca aí onde tiver. Ele pode até eventualmente abrir o Lohan um pouco mais pela esquerda e deixar o Gabriel na do Lohan. O Tite usou o Gabriel em algumas das últimas oportunidades como esse ponta de lança por trás do Pedro, como um segundo atacante vindo por trás do Pedro, não vindo só pela direita na diagonal. Então talvez ele possa deslocar o Lohan para um lado, manter o Araújo do outro e permitir que o Gabriel flutue nas costas do Pedro,
por trás ali. Pode ser uma possibilidade, vamos ver como é que ele vai trabalhar. E aí, André, você acha que pode ter um Pedro Gabigol? Eu acho que só para circunstâncias. Acho que o Tite, mesmo numa situação em que ele está pressionado, não agora pela torcida, né? Não agora pelos resultados, mas por uma situação em que o Flamengo tem perdido muita gente, mais um jogador machucado, infelizmente, o Bruno Henrique agora, talvez o Tite pense em ideias, né? Ele tenha ideias que ele não perdia muito tempo se interessando por elas, mas eu não acho que vai chegar ao ponto de escalar 2 centroavantes, mesmo que o Gabriel tope de novo fazer uma função diferente daquela que ele entende ser a que ele tem mais vocação para fazer. Eu nem acho que, independentemente do momento, o Gabriel vai solicitar, não, eu posso jogar, eu posso acomodar o Pedro de novo. Acho que ele não vai fazer isso, não. Na tua opinião, qual a melhor opção do Tite? O Pedro como centroavante de referência, o Gabriel como opção para quando o Flamengo precisar dele, o que nem sempre é uma realidade hoje. E você, Zupa, você faria desse jeito ou colocaria o Gabriel vindo por trás? Com os desfalques de hoje, Sim. Eu escalaria o Gabriel com os desfalques, jogando claro, como um ponta de lança ali, como um camisa 10, assim, aproveitando os vácuos que o Pedro gera no sistema defensivo. Mas depende dele estar disposto. Ah, sim, mas acho que ele estará, né? Será? Entre não jogar e jogar assim? As coisas mudam. E nem acho que é tão ruim para ele. Eu acho que tem mais espaço para jogar. Eu não acho que seja ruim para ele. Ele pode fazer vários papéis, como ele fez no time dirigido pelo Dorival, que hoje está na seleção brasileira. Eu só não sei se ele acha que é bom para ele. Se ele achar, quem sou eu para dizer que ele não deveria achar? Vamos ver também o que é que o Tite acha. Vamos seguir o nosso Sport Center, Mota. Vamos sim, não nada, discordo de você. Luiz Araújo com altos e baixos e ainda vai entrar Vitor Hugo. Pois é, essa é a escalação. Meu Deus. O Tite treinou hoje um time com Vitor Hugo no lugar do Bruno Henrique. Como vai jogar o Vitor Hugo é a grande questão. Porque o Vitor Hugo não serve para fazer aquele lado esquerdo. Pelo menos, na teoria, não serve. O Vitor Hugo ainda pode até, e já fez improvisado, forçando um pouco o lado direito. Agora, o lado esquerdo, ele vai jogar todo torto. O que seria o ideal ali, em termos de composição, pensando na qualidade, melhor qualidade técnica do jogador? Seria o Gerson pela ponta esquerda. Num time do Flamengo normal, com De Arrascaeta, De La Cruz, tudo, se você perde os 2 pontas, o cara perfeito para ir para a ponta esquerda é o Gerson. Não para ficar lá agarrado na linha, mas para ocupar aquele setor, vindo para o meio também, tudo, mas ocupando o setor, fazendo uma ala ali com o Ayrton Lucas. Mas você não pode tirar o Gerson do meio-campo numa formação que ele é o único jogador que está realmente fazendo a diferença no meio-campo. O Léo Ortiz está até legal? Tá. Mas não é um armador. O Lohan, uns jogos bem, outros nem tanto, mas tem que ser titular mesmo. O Lohan é um carregador de bola. Ele é um cara que pega a bola, é difícil derrubar, ele sai puxando, 1, 2, tá? Aí depois ele dá o passe, ou ele conclui. Mas ele também não é um armador. Então, se você tira o Gerson dali, complica. Mas ainda assim você pode fazer um quadrado no meio-campo e jogar só com 2 atacantes, como o Dorival fazia com Gabriel e Pedro. Só que Luiz Araújo e Pedro, ao menos na minha opinião, fica uma dupla muito... Sabe? Vai ter que chegar muita gente no ataque. Porque só o Pedro brigando dentro da área e o Luiz Araújo fazendo aquelas maluquices que ele faz, às vezes até acerta um chute bonito, mas não é um jogador consistente. Então, eu acho que o Flamengo vai ter problemas, sim. Miguelito, boa noite, amigo RMP. Ontem eu tentei assistir ao Jogo do Brasil, mas confesso que dormi antes de terminar o primeiro tempo. Que seleção... Olha o Gleidson dizendo aqui, minha esposa e eu não vamos para a cama sem a live do RMP. Pô, boa, slogan do show, né? Não vá para a cama sem o gordo. Obrigado, valeu, Gleidson. Anselmo Guimarães, RMP, boa noite. A solução é colocar o Léo Pereira na lateral esquerda e avançar o Ayrton Lucas. Não acho bom, não, Anselmo. O Ayrton Lucas de ponta, não sei.
Não gosto muito, não. Olha o Anselmo aqui de novo, dizendo, MP, eu sei que o nosso presidente pediu para não colocar nome no estádio, mas o apelido podia ser para o jornalista rubro-negro mais competente de todos os tempos, Renatão. Céu, para com isso. Renatão é o meu estádio, que vocês veem lá no fundo, das minhas lives no meu estúdio, lá em Itaipava, no meu sítio Ponderosa. Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo conteúdos diários aí para vocês sobre o Flamengo. Lembrando a você, nação, que hoje aí o Flamengo entrará em campo, né? Partida válida aí pelo Brasileirão, enfrentará o Juventude fora de casa, aí um jogo muito difícil. Há muitos anos o Flamengo não consegue vencer do Juventude aí, não, em Alfredo, Japão, é muito difícil mesmo, às 20 horas da noite. Mengão é líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos, né? Em seguida vem o vice-líder aí, o Palmeiras com 23 aí, muito próximo, a diferença de 1 ponto, então a gente sabe aí, o Flamengo hoje aí tem que entrar focado aí, mesmo com muitos desfalques, né? O Flamengo tá desvacilado, podemos dizer, tem de 12 a 13 desfalques no Flamengo. Infelizmente aí Bruno Henrique hoje também, a gente ficou sabendo ontem, né? Que não vai pro jogo. Mais uma grande perda aí para o Flamengo, né? Bruno Henrique, mesmo mal aí, é um jogador que um lance aí pode decidir a partida, né? Como foi no último duelo aí do Mengão contra o Fluminense, clássico no Fla-Flu. Bruno Henrique, aquela arrancada ali, sofreu pênalti. Então a gente sabe aí o poderio ofensivo de Bruno Henrique, mesmo não estando bem na partida, em um lance aí ele pode decidir um jogo. Então o Flamengo aí tem que vencer hoje aí. Seria um bom aí quebrar esse tabu aí de 12 a 13 anos que não vence aí o Juventude fora de casa. Deixa aquele like, galera, se inscreva e ative o sino.